Hoje, meus irmãos, eu quero falar sobre promessas e quero falar sobre bênçãos de Deus. O meu coração hoje ele se inclinou para falar a respeito deste tema, promessas e bênçãos de Deus. E pensando nisto, na minha mente veio a seguinte informação. Meu coração ele descansou em fazer a seguinte afirmação: que as promessas de Deus e as bênçãos de Deus, elas são atemporais. Isto mesmo que você ouviu. As promessas de Deus, as bênçãos de Deus, elas são atemporais. E quando eu fico pensando na minha carreira, eu não digo minha carreira ministerial, minha carreira cristã. Aquilo que Paulo ele diz lá no texto de Timóteo, quando ele fala sobre a carreira dele, ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça já está preparada a mim, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem ao Senhor e a vinda do Senhor. Eu estou dizendo falando a respeito desta carreira. Quando eu olho para a minha carreira, e eu poderia até também dar uma espiadinha para o lado, e não maldosamente, mas com um coração feliz e alegre, e olhar para a carreira de alguns irmãos, eu não consigo deixar de pensar que as bênçãos de Deus, elas são algo e promessas de Deus que com toda certeza nos acompanham em toda a nossa vida, em toda a nossa vida. Em toda a nossa existência, a bênção de Deus, ela está presente. Em toda a nossa vida, a promessa de Deus, ela está presente para ser cumprida, porque quando Deus promete, está prometido. Quando Deus fala, está falado. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É isso que diz o escritor de Números, no capítulo de número 23. Só que quando eu digo isto, que as promessas e as bênçãos de Deus, elas nos acompanham em toda a nossa existência, e ao mesmo tempo eu estou dizendo que eu tenho hoje como missão conversar com vocês um pouquinho, dizendo que as promessas e as bênçãos de Deus, elas são atemporais. A impressão que você pode ter é que as duas frases e as duas afirmações, elas não se conversam. Que as duas frases e as duas afirmações, elas não estão conectadas, parecem não carregar muito sentido. E eu digo, por que disto? Por que não parecem carregar muito sentido? Porque atemporal é algo fora do nosso tempo. Quando a gente olha para a Bíblia e começa a perceber bênçãos que são atemporais, bênção atemporal, ou a palavra atemporal, é aquilo que não pode ter controle do nosso tempo. O atemporal é aquilo que não se adequa a tempo algum. O atemporal é aquilo que não faz parte de um momento determinado. Então, como que eu estou dizendo que as bênçãos e as promessas de Deus, elas são atemporais, e ao mesmo tempo eu estou dizendo que a gente convive o tempo inteiro com as bênçãos de Deus? Você vai entender daqui a pouco o que eu estou dizendo. Porque Paulo vai usar, no texto que eu vou ler daqui a pouco, ele vai usar a palavra eterno, eternas no caso, mas ele vai usar essa palavra eterno. E eterno, o que é eterno? Eterno é a dimensão fora do tempo. Eterno é tudo que está fora do nosso tempo. Agora, quando eu me refiro a essas bênçãos de Deus, quando eu estou me referindo que a promessa de Deus e a bênção de Deus, elas são as duas coisas, elas são atemporais, eu estou fazendo aqui uma afirmação hoje que Deus tem algo muito maior do que a bênção do dia a dia para a gente, que já é maravilhoso,
que a presença de Deus nos abençoando, nos concedendo alguma coisa, é algo fantástico, é algo lindo demais. É como um papai, uma mamãe que trabalha um tempo todo pensando em dar algo ao seu filho, e quando dá algo ao seu filho, ele vê no rosto do seu filho aquela expressão de alegria, de festa, e para o papai, para a mamãe, isso não tem preço, é de um significado maravilhoso, e Deus também age assim, e Deus pensa assim com a gente. Mas o que eu estou dizendo com bênção e promessa temporal, eu estou dizendo que isso é de uma dimensão superior ainda. É algo que está além da nossa compreensão, é algo que não se percebe, é algo que não cai no coração com o olhar humano das coisas, é algo que você não sente simplesmente olhando para as coisas de modo natural, porque é isso que Paulo vai dizer. Eu não consigo perceber isso de modo natural. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9, é um texto que você conhece. O apóstolo Paulo, ele faz uma afirmação, ele fala assim: mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, os olhos não percebem, os ouvidos não percebem aquilo que Deus tem preparado ao coração humano. E ele fala: como então que Paulo teve essa percepção? E aí Paulo, ele responde, Paulo diz assim: mas Deus, ele nos revelou pelo Espírito, por intermédio, por meio do Espírito, porque o Espírito, ele penetra, ele perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Então essa bênção, essa promessa atemporal é algo que está muito além daquilo que você vê, muito além da bênção que você pode receber de Deus aqui nessa terra, para essa dimensão. E o apóstolo Paulo, ele é alguém que demonstra uma sabedoria tão grande, ele é alguém que demonstra um conhecimento tão profundo das coisas de Deus, ele é alguém que demonstrou uma intimidade grande com Deus, viveu da mesma maneira, ou talvez eu poderia dizer até numa intensidade maior, mas como ele foi intenso na perseguição, como ele foi intenso quando ele perseguiu a igreja, quando ele comandou massacres, ele permitiu a morte de pessoas por conta do caminho, como a Bíblia diz, seguiam o caminho. Ele é intenso agora, depois da conversão dele, ele é intenso nas coisas de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz para a gente, ele mostra para nós o que aconteceu com o ser humano, o que aconteceu com o homem, depois que o homem ele foi infectado pelo pecado, depois que o pecado tocou no homem. E lá em 1 Coríntios, e Paulo falando, e hoje eu vou falar muito de Coríntios, tanto de 1 Coríntios como de 2 Coríntios, eu vou usar os textos aqui dessas duas cartas para essa igreja. Paulo ele mostra para a gente o que aconteceu. E Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 47 ao 49, falando do homem, falando de nós, falando da nossa estrutura, revelando, trazendo luz àquilo que somos. O apóstolo Paulo fala assim: o primeiro homem formado da terra é terreno. Ele está falando de Adão, o primeiro homem que foi formado por Deus, criado por Deus, foi alguém que teve de Deus o cuidado de ser formadinho, mas ele foi formado do pó da terra. Só que ele fala, o segundo homem, e aí ele fazendo referência e alusão a Jesus Cristo, esse homem é do céu. O primeiro homem, ele é da terra, ele é do pó, ele compreende as conjecturas humanas, o homem terreno. Por isso que ele diz assim, que as coisas que o ouvido não ouviu, as coisas que o ouvido não percebeu, as coisas que os olhos não viram, aquilo que na verdade ficou apagado, aquilo que ficou invisível para o homem natural, Deus revelou
pelo Espírito, por intermédio do Espírito, para todos aqueles que compreenderam, que foram tocados, que foram visitados e que permitiram essa visita. E aí ele diz o seguinte: o segundo homem é do céu. E aí ele fala mais, ele fala: como foi o primeiro homem, tais são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, também tais são os homens celestiais. E aí ele vai dizer algo muito importante para nós. Aí Paulo ele vem com uma revelação extremamente importante, pesada no sentido que você olhe com peso mesmo de importância. E ele fala: e assim como nós trouxemos a imagem daquilo que é terreno, nós devemos trazer também a imagem daquilo que é celestial. Paulo está colocando então que existe sim uma verdade, uma realidade. Eu sou e você também fazemos parte dessa dimensão humana, fazemos parte dessa vida humana, fazemos parte de tudo isso que nós observamos, mas nós também temos que fazer algo para que a marca deste homem, o selo deste homem, o segundo homem que é o homem celestial, ele esteja na gente. Nós carregamos essa marca, nós herdamos muitas coisas de Adão. O que Paulo está dizendo aqui é que nós temos tendência a olhar para as coisas da vida como aqueles que são terrenos, aqueles que são pessoas que fomos gerados do pó da terra. Só que nós também precisamos, e este é o incentivo do apóstolo Paulo aqui, trazermos a imagem do segundo homem e nos deixarmos ser marcados, sermos selados pela pessoa de Jesus, porque Adão, o homem Adão, as marcas que ele nos deixou, aquilo que nós herdamos de Adão, existem muitas coisas ruins. E quando Paulo fala a respeito disso, então Paulo ele vem com as lições sobre a questão da promessa e sobre a questão da bênção de Deus ser uma coisa ou um algo atemporal, fora da nossa dimensão, está no eterno, são coisas eternas. Paulo vai nos trazer isso. E a primeira lição que Paulo nos mostra, que eu e você precisamos entender, e agora olhando para essa questão que eu acabei de mencionar, sobre essa questão do Adão, sobre essa questão de Paulo escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 15, do 47 ao 49, que o primeiro homem, ele é do pó da terra, e o segundo homem, ele é celestial, ele vem do céu, e que esse primeiro homem, ele traz uma identidade, e todos que são da terra acabam adquirindo essa identidade, como ele diz aqui, como foi o primeiro homem, assim também são os demais homens terrenos. Paulo fala também o seguinte: como foi o celestial, também existem os outros celestiais. Olha que coisa linda. Paulo está dizendo então que existe essa possibilidade, e por isso que Paulo vai nos ensinar na primeira lição, que você precisa entender uma coisa importante: nós temos que olhar e ter foco naquilo que é atemporal. Eu e você, nós precisamos ter foco naquilo que está fora dessa dimensão. Nós temos que ter foco naquilo que é eterno. E isso que Paulo diz em 2 Coríntios 4,18, que é o texto que eu disse para você que eu ia ler também. Paulo fala assim: não atentando nós nas coisas que se veem. Paulo está dizendo, a gente não está com atenção, a gente enxerga. A gente não é extraterrestre, a gente não é alguém bitolado, alguém fora do mundo, não, fora da realidade, de forma alguma. Nós olhamos, nós percebemos as coisas. Paulo foi um grande homem, um homem inteligentíssimo que viveu a sua época. Então Paulo ele diz assim: só que nós não olhamos para as coisas que se veem, mas nós olhamos para as coisas que não se veem. Nós estamos com o coração, nós estamos com a nossa mente, nós estamos com toda a nossa energia, nós estamos canalizando nossa energia e força naquilo que é, na verdade, não visto e não enxergável, porque aquilo que se vê são coisas temporais. São coisas temporais.
E não é temporal de chuva que Paulo está dizendo aqui, logicamente. Temporais são coisas que têm o seu tempo determinado, têm a sua data de validade. Um dia termina, um dia acaba, um dia se esgota. Agora, eu estou olhando, diz o apóstolo Paulo, para aquilo que é eterno, para aquilo que vai gerar vida em nós. Eu lembro de um texto de Jesus, no seu Sermão do Monte, no capítulo 6, quando Jesus, lá por volta do verso 24, 25, eu não anotei esse texto para Camilinha, mas Jesus, eu me lembro desse texto, me veio agora no coração, esse texto, quando Jesus ele fala assim que aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus dizendo assim, não ajunteis tesouros na terra, onde os ladrões roubam, onde a ferrugem destrói, onde tudo é algo que tem como um prazo de validade, mas que vocês ajuntem tesouros nos céus, porque aonde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. Então, o que Jesus está dizendo é o que Paulo está falando, a mesma coisa aqui, de uma maneira, com outras palavras, talvez de uma maneira diferente, não sei nem se a maneira é diferente, é a mesma maneira com um outro ângulo, a mesma peça que você está olhando de um ângulo diferente. Paulo está dizendo assim, olha, eu estou olhando e nós devemos olhar, não fixado naquilo que é temporal, naquilo que tem prazo, naquilo que se esgota, mas nós temos que olhar para aquilo que é eterno, atemporal, é isso que Paulo vai dizer, porque a nossa tendência é perceber do homem, do ser humano, é perceber tudo que se relaciona com ele no mundo, é tudo que se percebe com ele no mundo. Nós somos envolvidos, gente, de tudo, de todas as coisas que são da nossa dimensão, da dimensão da terra. Tudo que faz sentido para a gente. Tanto aquilo que é negativo, tanto aquilo que é positivo. Tudo que faz sentido, que se encaixa com essa descrição que Paulo faz a Coríntios, aos irmãos de Coríntios, lá em 1 Coríntios, isso é uma realidade. Ou seja, eu percebo isto desta maneira simples, é fácil. Já disse aqui que eu li um periódico de uma pastora da Igreja Batista que ela fala assim que a única maneira de nós escaparmos disto, desta rotina, desta coisa humana, essa rotina desta dimensão, de perceber, de sentir, de se entregar e de se envolver com essas coisas que nos atrapalham a observar as coisas atemporais e perceber as coisas eternas, é por meio de oração, é por meio de jejum, é por meio de leitura da Bíblia, é por meio da gente entrar por uma porta que vai proporcionar isso para a gente. E quando eu digo que a gente percebe tanto a coisa boa como a coisa ruim, o aspecto positivo e o aspecto negativo, isso é importante dizer que quando tudo vai bem, de acordo com a nossa inteligência, ou mesmo de acordo com aquilo que o mundo ele atribui como coisa boa, tudo está indo bem, na família, nos projetos, a gente, na verdade, se sente cuidado por Deus. Nós nos sentimos abraçados por Deus. Nós nos sentimos amparados por Deus. Agora, o grande problema é quando tudo, de acordo com o nosso diagnóstico, a gente acha que está tudo errado. Porque aí nós vamos sentir na mesma proporção e na mesma intensidade a outra ponta, o outro lado da moeda. O descuido de Deus, o abandono de Deus, a desimportância divina em relação a gente. Então nós percebemos assim, e isso vai influenciando o nosso humor na vida. Isso vai influenciando a gente. Agora, quando a influência é positiva, bacana. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é o meu Deus, em Deus eu salto muralhas, eu tudo posso naquele que me fortalece, e todos aqueles refrões de textos que nós usamos, tudo aquilo que nós falamos, eu posso tudo em Deus, é que a gente vai indo, vai caminhando. E quando as coisas não acontecem da maneira que a gente gostaria? Isso é desastroso, porque a gente, na verdade, só revela uma coisa. Quando isso acontece, nós revelamos que ainda vivemos debaixo da jurisdição onde nós estamos sendo comandados pelo homem
terreno, pelo homem que enxerga simplesmente as coisas terrenas, o temporal, aquilo que tem prazo de validade, aquilo que se acaba. E aquela influência que nós deveríamos ter do homem celestial, do homem Jesus, o outro homem, o primeiro homem é Adão, com toda a sua falha humana, com todo o seu defeito, com tudo aquilo que ele deixou para nós como legado, que não nos deixou como possibilidade de tocar nas coisas atemporais, mas tem o segundo homem, que é o Deus encarnado, que se manifestou em carne, viveu entre nós, venceu o pecado, combateu o pecado, morreu na cruz, morreu a minha morte e me abriu, ou nos abriu essa porta para que a gente consiga acessar e agora ter os olhos para enxergar a bênção e a promessa de Deus atemporal. Agora, quando eu me revolto contra Deus e acho que Deus, na verdade, descuidou de mim, é porque ainda eu estou olhando sobre essa conjectura humana das coisas terrenas. O convite de Paulo aqui para os irmãos de Coríntios é para que eles, na verdade, exercessem um outro modo de olhar. O convite de Paulo aqui é que eles exerçam uma outra maneira de enxergar a vida. Enxergar a mesma coisa, mas enxergar de modo diferente. O convite aqui de Paulo é eles olharem aquilo que não pode ser visto. O convite de Paulo aqui é enxergar o que não é enxergável. É enxergar o que não dá para ver. Este é o convite de Paulo. Agora, o convite, quando ele é um convite para enxergar o atemporal ele só consegue ser visto, ele só consegue ser tocado, alcançado por meio da fé. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, que é o texto da galeria dos heróis da fé, capítulo 11, verso 27, quando ele faz menção do herói da fé, Moisés. Ele fala assim: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme. E aí eu acho bacana esse final, que é o que eu estou ensinando para você hoje, como quem vê o invisível. Ninguém vê invisível. Eu sou do tempo do homem invisível, aquele que apertava o reloginho do filme e ficava invisível. Lembra dele, Silas? Eu não me lembro o nome dele, tinha um nome lá, era um nome diferente. E como que vê invisível? Ninguém vê invisível, ninguém enxerga invisível. O invisível, ele é inenxergável, ninguém enxerga, essa palavra acho que nem existe. Não dá para enxergar. Mas o convite é esse. Agora, esse convite, o atemporal, ele é invisível a todos os homens no mundo. O atemporal ninguém percebe. O atemporal é algo que é fora da naturalidade humana. O atemporal o homem natural não vê, o homem não percebe, o ouvido não ouve, os ouvidos não conseguem perceber, os olhos não conseguem enxergar, mas Deus nos revela por meio do teu Espírito, do bom Espírito. É só assim. E Paulo, ele tem um interesse com essa igreja de Coríntios para ensinar isso, porque Paulo sabe que olhar somente para aquilo que é temporal é um fato limitador. É uma outra lição. Olhar só para o atemporal, olhar só para aquilo que tem prazo de validade, nos limita. Nos faz permanecer como somos desde o início, com prazo de validade, data para nascer e data para morrer, muito embora não sabemos qual é a nossa data de morte, mas temos uma. E quando nós olhamos para isso, na verdade, dessa maneira, por temporal apenas, para a promessa e bênção de Deus, só no sentido temporal, nós somos limitados. Olha o texto de 1 Coríntios capítulo 15, que Paulo diz no verso 19 para essa igreja, para esses irmãos de Corinto: se a nossa esperança em Cristo, e ainda ele está dizendo, é esperança em Cristo, é até bonito o início, né? A nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Na tradução da língua corrigida, se eu não estiver equivocado, fala assim: nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Na linguagem Nova Versão Internacional, diz assim: nós somos dignos de compaixão, porque nós perdemos o referencial.
Isso porque a gente começa... Por que Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto? Porque quando a gente começa a ter essa esperança, e olha que o começo é bonito, essa nossa esperança em Cristo, olha que espiritual que soa isto, a minha esperança em Cristo, só que do mesmo modo que soa com este peso de espiritualidade, quando Paulo continua o texto, ele traz a gente um som, um peso, uma razão, uma explicação de algo que é natural. Aí Paulo vai dizer o seguinte, nós, se esperarmos de Deus apenas nesta vida de Cristo, né? Em Cristo, perdão, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Isso porque a gente passa a identificar a bênção de Deus apenas nas coisas que fazem parte do dia a dia. Me lembro que um dia eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor, não vou me lembrar o nome dele agora, que eu gosto de ouvir bastante mensagens também, de alguns pastores que eu gosto, que eu os acompanho, que ele disse assim, que às vezes as pessoas chegam para ele e falam assim, pastor, como Deus tem me abençoado, pastor, Deus tem me cercado, não só a mim, mas a minha casa de bênçãos. E aí o pastor pregando, ele disse assim, que a vontade que ele teve na hora, é de olhar para ele e falar assim, como você está equivocado em relação ao que é ser abençoado. Porque alguns acham que a bênção de Deus é algo que o afasta de Deus. E alguns acham que a bênção de Deus, ou para alguns a bênção de Deus, ela se cumpre exatamente com esse texto de Paulo. Começa espiritual, nossa esperança em Cristo, olha que bonito, começa espiritual, mas aí vem o ser, limita apenas nessa vida. Nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque essas pessoas, elas acham que a bênção de Deus é essa bênção, e o único recurso de Deus, e o melhor de Deus para nós é bênção temporal, ou bênçãos temporais, coisas do dia a dia, coisas da nossa vida, da nossa rotina, é um carro novo, é uma casa nova, é um emprego novo, é um salário maior, tudo isso é bênção de Deus que Ele pode nos dar, mas se isso tudo nos afasta de Deus, nós entramos nessa dinâmica que Paulo apresenta aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, se nós não somos capazes de colocar um óculos que nos traz luz, as bênçãos atemporais. É isso que Paulo está dizendo, por isso que muitos pensam a respeito disso, porque eles acham que bênção é só isto. Lembram daquele homem do campo que era rico, que os celeiros dele estavam cheios, que o fruto foi um fruto abundante, lá de Lucas no capítulo 12, no verso 20 e 21, quando Jesus começa a dizer, no caso Lucas narrando o que Jesus contou a respeito daquela parábola, Jesus contando a parábola do homem que tinha bastante coisa, tinha muito recurso, e ele disse, o que eu vou fazer? Os frutos estão abundantes, eu sei, eu vou destruir os meus celeiros e vou construir celeiros maiores, e nessa construção maior eu vou plantar tudo que tem para construir, e vou dizer para a minha alma, pode ficar feliz, alma, fique alegre, porque você tem muito recurso. E aí Jesus fala que naquele dia vão dizer assim, essa noite pedirão a tua alma, louco, e para quem será tudo isso que você tem? Para quem que você vai deixar? E aí Jesus, ele diz, no verso 20 e no verso 21, assim é o que entesoura para si mesmo, mas não é rico para Deus. Eu não sei se eu marquei o texto certo, vai mais para frente um pouquinho, Camilinha, acho que é o 21, que ele fala isso, de Lucas 12, 21, é isso aí, eu marquei 20, mas é só o 21. Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. O que é curioso aqui, a gente está falando de bênção, Eu estou falando de bênção. O que é curioso aqui, quando a gente olha aqui para esse texto de Coríntios, 2 Coríntios 4, 16, a gente, 18, a gente, na verdade, não olha o contexto, a gente só está olhando o último versículo, mas se a gente começa a perceber o contexto, a gente vai perceber que Paulo, ele está tratando de aflições. Paulo, ele está falando de adversidades. Paulo está narrando muitas coisas que aconteciam no dia a dia do Paulo, no dia a dia dele. E por conta dessas dificuldades,
dessas lutas, muitos pensam assim: Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Mas Paulo, ele vai dizer que no verso 16, Paulo vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer assim: ainda que o homem exterior, ele se corrompa, o homem interior, ele se renova dia a dia. Porque esse homem interior, ele olha para a bênção atemporal. Aquilo que é fora do tempo. Olha o que ele diz no verso 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, o lado de fora, ele se corrompa, contudo o nosso interior, ele se renova de dia em dia. E Paulo vai nos dizer mais aqui. Ele nos diz que todo o processo de luta, que todo o processo de tribulação, que ele chama aqui no verso 17 de nossa leve e momentânea tribulação, eu acho fantástico isso de Paulo. Ele está dizendo aos coríntios que teve problema que ele enfrentou, ou problemas que eles enfrentaram, que eles ficaram desesperados, achando que iam morrer. Desesperados até chegarem ao ponto de perderem a vida por conta do amor e o apego às coisas de Deus, ao Evangelho. Só que ele chama isso de nossa leve e momentânea tribulação. E ele fala que esse processo de leve, de momentânea tribulação, teve um efeito nos homens que vai além do homem que carrega a imagem do terreno. O efeito que teve aqui foi o efeito que mostrou que ele, Paulo, carregava a imagem do homem celestial, não só o homem terreno, porque o que esse problema, essa dificuldade ou essas dificuldades que ele chama de peso, que ele chama de uma coisa simples, de nossa leve e momentânea tribulação, essa nossa leve e momentânea tribulação, ele fala que ela vai produzir neles, ou produziu neles, essa certeza de que mesmo vivendo na tribulação, eles começaram a sentir um peso de glória, um peso da bênção de Deus, um peso da bênção atemporal de Deus. É isso que Paulo vai dizer, a bênção tocando a vida deles, é isso que Paulo vai nos mostrar. É o que diz aqui no texto de 4,17, produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Por isso que ele coloca que toda aquela situação, aquele drama que eles viviam, de se desesperarem até da própria vida, de acharem que ia morrer, ele coloca isso como leve e momentânea tribulação, e isso que eles enfrentaram produziu neles a certeza de que o homem terreno, ele existe, mas o homem que é o homem celestial, que é um pedacinho daquilo que Jesus deixou para eles, dentro deles, ele está olhando para cima, ele está olhando para o céu, ele está olhando para o alto, ele está olhando para onde existe refúgio, ele não está olhando simplesmente para essa circunstância de vida. Por isso que ele diz isso, ele produz um peso eterno, é acima de qualquer compreensão, é acima de qualquer comparação, porque é um peso de glória que não pode ser confrontado, que não pode ser controlado, que não se adequa àquilo que é compreendido por mim e por você como tempo, porque é tempo de Deus. Não é Cronos, tempo do relógio da vida humana, é o tempo Kairos, é o tempo perfeito de Deus. E quando eu consigo, por meio da graça de Deus, olhar por cima e acima daquilo que me limita, olhar por cima daquilo que tenta me diminuir, aí com certeza eu acabo fazendo morrer
a imagem do homem terreno para fazer nascer a imagem do homem celestial. E Paulo também vai ensinar para a gente, por último, e no caso para a igreja de Corinto, que aprender a olhar e focar naquilo que é atemporal, quando eu chego a essa compreensão, quando eu descubro realmente que eu aprendi isto de verdade, aí eu tenho dentro de mim, para mim, você também tem a constatação de que nós estamos aprendendo, ou de que nós aprendemos a viver como Cristo nos ensina. E aí eu volto o texto aqui do 18, né? Quando Paulo diz assim, 2 Coríntios 4,18, não atentando nós nas coisas que se veem, não olhando para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque aquelas coisas que nós vemos, elas são temporais. Elas têm prazo de validade, mas as que não se veem são eternas. Quando Paulo diz que as coisas que se veem, elas são temporais, lembra que eu estava dizendo agora de dificuldade? Paulo tem na cabeça isto. Ele tem na cabeça essa questão, esse é o contexto. Paulo está falando de bênção, de promessa, atemporal, de não olhar para as coisas que têm prazo de validade, que podem ser coisas positivas ou negativas, mas Paulo está dizendo o seguinte, que estas coisas são temporais, elas acabam as positivas, elas acabam as negativas também. Paulo está então olhando, porque ele sabe que ele viveu muita dificuldade, é esse primeiro homem de Coríntios 15, 47, o primeiro é terreno, o segundo é do céu. Como foi o primeiro homem, tais são os demais homens terrenos. E como foi o homem e é o homem celestial, também tais são os celestiais. E assim nós trazemos a imagem do homem que é terreno, e nós devemos também trazer a imagem do homem que é celestial. E aí Paulo vai dizer, olha como o contexto é de tribulação, gente. No capítulo 4, no verso 8 até o verso 10. Até o verso 11, na verdade. Aí Paulo vai descrever tudo aquilo que serviu como base, como ensinamento, como base de ensinamento, para lá no verso 18, para o versículo 18, ele fala assim, nós não olhamos nas coisas que são temporais, nós não olhamos para as coisas que se veem, nós olhamos para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais, elas têm prazo de validade. Pode ser bênção, pastor, pode, mas acaba, termina, você morre, você deixa, pode passar um momento de dificuldade, mas pode ser luta e acontece muito, mas elas acabam também. É isso que Paulo está dizendo. E ele fala assim no verso 8 do capítulo 4 de 2 Coríntios, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, em tudo nós somos perplexos, porém não desanimados, em tudo nós somos perseguidos, porém não desamparados, em tudo nós somos abatidos, porém não destruídos. E olha o que ele vai dizer agora, que confirma aquilo que ele ensina na sua primeira carta aos Coríntios, sobre essa marca, este selo do homem celestial. Ele diz o seguinte, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida, ela se manifeste em nosso corpo. É viver a vida, viver o evangelho de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, e não achando que isso só foi algo a ser vivido por Paulo, por Pedro, por Tiago, por João e por grandes homens e grandes vultos que marcaram a história da humanidade, homens que deixaram a sua herança. Não é uma coisa, é algo que é uma realidade que eu e você podemos viver. E aí ele vai dizer no verso 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. O que Jesus sempre desejou ensinar, e Paulo aprendeu isto, e por isso que Paulo ensinou, é que eu e você, nós devemos olhar além da nossa vida. A profundidade é muito maior, não tem comparação, O que eu preciso é aprender
que existe bênção nessa dimensão? Existe. Temos que reconhecer as bênçãos, sim, elas são reais, elas existem. Só que eu preciso entender que as bênçãos temporais, quando eu acho que elas são o fim de tudo e só são nelas que eu fixo o meu olhar, elas na verdade elas perdem o seu significado de importância quando Deus olha para o teu coração e quando Ele percebe que Ele deixou de entender que as bênçãos atemporais, elas têm que ter um significado maior. Eu gosto de Paulo porque Paulo ensina o que ele aprendeu. Aquele texto da ceia, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, eu aprendo, eu ensino. Eu estou aberto ao ensino, ao aprendizado, e agora eu tenho material e tenho condições de ensinar. Paulo ensinava porque ele aprendeu. Ele ensinava aquilo que ele vivenciou. Ele ensinava aquilo que era uma realidade. Paulo não era nenhum hipócrita. Paulo era um homem que aprendeu a andar com Jesus. Paulo foi intenso na sua andança, na sua vida com Jesus. Eu e você precisamos ser intensos no nosso caminhar com Jesus. Olha o que Paulo vai dizer aos Filipenses. Paulo diz o que era verdade para ele. Capítulo 4. Verso 7 e verso 8. Marquei errado de novo, Camilinha. Capítulo 3, verso 7 e verso 8. Perdão. Não sei se você consegue abrir. Abriu já, né? Mas o que para mim era lucro, ou seja, era lucro passado, a expectativa de olhar para a vida e para a bênção da vida só temporal, só enxergar cuidado de Deus quando Deus enche a minha casa de recursos, e independentemente se eu estou vivendo uma vida miserável no sentido espiritual, vivendo uma vida derrotada espiritualmente, mas eu vou dizer para todos que Deus tem me abençoado, porque eu tenho recursos, e será que isto realmente é a bênção de Deus para você? É isso que nós temos que pensar. É isso que nós temos que pensar. Ou se não, é bênção sim, pastor, é bênção de Deus. Eu até acredito que seja, mas porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele tem compaixão, porque você não merece, eu não mereço. Só que essa bênção de Deus, ela não pode nos atrapalhar na nossa caminhada. E Paulo fala, para mim, no passado que era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Tudo aquilo que era bênção para mim, que todo mundo dizia é bênção, é bênção, é bênção, isso eu percebi que era perda, eu considerei perda. Aquilo que era lucro, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. E olha o que ele vai dizer, por amor do qual perdi todas as coisas. E aí é forte o que ele diz aqui no final. E as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que Paulo está dizendo, então, é que tudo que é temporal é refúgio se ele for perder a presença de Cristo. É isso que Paulo diz. E para concluir, eu me lembro de um outro texto de Paulo, não é aos Coríntios, mas é a igreja de Colossenses também. Eu falei de Coríntios, agora citei o texto de Filipenses, mas Paulo, ele fala aos Colossenses. É um texto que você conhece, e que nós devemos conhecer não simplesmente o texto de modo teórico, mas nós deveríamos conhecer esse texto como verdade em nossa vida, como algo que mudou a nossa história, ou deveria ter mudado a nossa história. Paulo fala assim, portanto, ele coloca um condicional, né? Ele coloca o se. Portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, e este se, ele ganha um peso da seguinte significação:
Portanto, se é verdade que você se converteu, se você ressuscitou com Cristo, se você morreu e ressuscitou juntamente com Cristo, se a tua morte foi uma morte para o mundo, se a tua morte foi uma morte para os desejos da carne, se a tua morte foi para tudo aquilo que afastava você de Deus, que você não sabia, mas passou a conhecer quando você encontrou Jesus, se tudo isso é verdade, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E aí ele diz assim, pensai nas coisas que são lá do alto e não nas que são aqui da terra. Isso é enxergar o que os olhos naturais não enxergam. Isso é enxergar a bênção e a promessa de Deus no eterno, na eternidade, fora do tempo, que não se adequa ao tempo, que não pode ser mensurado com o tempo, que não tem prazo de validade, que não tem início, não tem fim, é eterno. É fora desse tempo que nós compreendemos, é fora da nossa compreensão. Isso é permitir-se ser tocado pela dimensão do sobrenatural, pela dimensão que nos afasta da nossa vida cotidiana. Gente, eu não tenho dúvida que Deus vai nos abençoar, sim, Ele vai cumprir as suas promessas em relação a nós. Mas a promessa e a bênção de Deus, que carrega muito maior significado para mim, eu não tenho nenhuma dúvida, é aquilo que é atemporal, é aquilo que é a dimensão fora do tempo, é aquilo que é eterno. E que o nosso bom Deus, Ele nos dê essa graça, de vivermos isso hoje, de vivermos isto amanhã, de vivermos isto sempre, e que nada desta vida possa nos afastar do amor de Deus, dessa graça de Deus e dessa possibilidade de adentrar essa porta de compreensão de que a bênção de Deus não está baseado naquilo, a bênção maior de Deus, naquilo que se vê, naquilo que se enxerga. Eu não olho para aquilo que se vê, como diz Paulo. Não espero nada daquilo que eu observo, mas ao contrário, eu observo e olho para aquilo que não tem tempo, é fora do tempo, é atemporal. Que Deus possa abençoar você em nome de Jesus.